Oi, meu nome é Ana Cláudia. Minha vida tem sido uma verdadeira aventura. Quer dizer, tem sido como tirar um band-aid, rápido, um pouco doloroso e, na maior parte, algo que você quer esquecer. Se tiver um tempinho, puxe uma cadeira. Vou contar uma história que vai fazer você agradecer pelos seus parentes malucos. Vamos começar com a minha chamada família. Imagine uma casinha charmosa com uma cerca branca, churrascos no quintal e um cachorro chamado Buster que está faltando um pouco de pelo. Mas é aí que a pintura estilo Picasso termina. Dentro dessa casa aparentemente perfeita, tinha minha irmã mais velha, Raquel, que era praticamente a rainha do pedaço. E aí estava eu, acho que poderia me considerar a abelha operária, só fazendo minha parte, quase invisível. Mas tenho que admitir, Raquel sabia como jogar o jogo, loira, com um sorriso que iluminava qualquer boteco e um jeito com as palavras que derretia nossos pais como um picolé em julho. Tudo que era bom acabava sendo dela, a nova bicicleta brilhante? Raquel. A última fatia de pizza? Raquel. Aquele suéter fofinho que eu queria no Natal? Raquel. E quando ela ligava o charme, era jogo ganho. Mamãe, papai, por favor, posso ter aquele vestido para o baile? Ela piscava os olhos e eles caíam nessa toda vez. Eu? Ficava com as sobras e as roupas usadas. Mas não me entenda mal, não estava vivendo um drama tipo Crepúsculo. Tinha roupa no corpo e um teto sobre a cabeça, mas vamos dizer que a vida não estava me entregando colheres de prata. Meus pais? Papai trabalhava no emprego que o deixava com graxa debaixo das unhas e um sorriso cansado. Mamãe era uma feiticeira com a espátula e tinha um faro para detectar mentiras, a menos que viessem da Raquel. Quando Raquel foi aceita naquela universidade chique, com grandes gramados e paredes cobertas de era, foi como se o Natal tivesse chegado cedo e prolongado. Mamãe e papai deram uma festa que acordaria os mortos. Mas quando chegou a minha vez de pensar no futuro, a parada já tinha passado. De repente, era tudo dinheiro está curto, Ana Cláudia e a vida real é sobre fazer sacrifícios. Lembro deles me dando a notícia, sentada à mesa da cozinha com uma perna bamba. Papai coçava a nuca, sinal claro de que não estava confortável com a conversa. Ana Cláudia, fizemos as contas e não está bom, ele disse. Você tem que ser realista, Ana Cláudia, mamãe interveio, mexendo o café, mesmo que não precisasse. Eles rodeavam tanto o assunto que você pensaria que estavam me dizendo que Buster tinha ido se juntar ao circo, ao invés de simplesmente falar que meus sonhos eram caros demais. Então lá estava eu, nem tinha feito 18 ainda, e já enfrentando a realidade de que a escola estava fora de cogitação. Mas eu não ia desistir dos meus sonhos assim, sem mais nem menos. Meu plano era simples, trabalhar até não poder mais, economizar cada centavo e me colocar naquele tribunal um dia, com um ex, no final do meu nome. Os trabalhos que eu tive não eram nada glamourosos. De dia, eu servia café e desviava de migalhas de pastel. De noite, estava até os cotovelos em espuma, lavando pratos num diner que já teve dias melhores. Você tem que ser a pessoa mais trabalhadora que conheço, Ana Cláudia. Numa noite, na nossa cozinha meio suja, Cecília falou. Ela era designer gráfica freelancer, com uma risada que iluminava a rua inteira. Com certeza, concordou triste, afinando sua guitarra baixo, se preparando para um show com sua banda. Se alguém pode conseguir, é você. As palavras delas foram como um tapinha nas costas, um incentivo que me manteve em movimento. Tudo parecia estar indo bem, talvez com um pouco de atraso, mas, afinal, o que seria da vida sem os percalços, não é? Então, de repente, tudo desabou. Acordei uma manhã achando que estava com uma gripe daquelas, mas era bem mais sério. Resumindo, fui parar no hospital com uma pilha de contas médicas que mais parecia a enciclopédia britânica. Senhorita Ana Cláudia, seu seguro cobriu uma parte, mas a voz da mulher do departamento financeiro sempre soava como se ela estivesse prestes a dar más notícias, o que ela fez, e como. Você ainda deve bastante, ela disse, me passando uma conta que fez meu coração afundar. Lá se ia o meu fundo para a faculdade, engolido por números e pontos decimais que eu mal conseguia compreender. Tentei negociar, pedir um plano de pagamento ou algo do tipo. Olha, eu não tenho nada, eu disse a ela, com cada parte de mim querendo se enfiar num buraco e desistir. Não é pessoal, querida, é só o sistema, ela respondeu, mas para mim, parecia bem pessoal.
De volta ao nosso apartamento, o ambiente estava tão abafado quanto a pizza que deixamos fora da geladeira na noite anterior. Lá se vão os livros didáticos, murmurei, folheando as páginas de definições jurídicas que ainda não tinha memorizado. Sentamos lá, 3 sonhos adiados, envoltos na brutal honestidade do nosso espaço apertado. E agora? Triste perguntou, após um silêncio que já tinha durado demais. Eu não tinha uma resposta, só um monte de interrogações dançando na minha cabeça. Estava de volta à estaca zero, mas de alguma forma, parecia estar ainda mais para trás do que quando comecei. Começar de novo, eu finalmente disse. O que mais posso fazer? Não sou de desistir. Soou bem, mas até eu percebi a tremulação na minha voz. Ambas assentiram, mas era impossível esconder as linhas de preocupação que se aprofundavam naquele momento. Sim, eu entendo, nossa casa está muito cheia, sussurrei ao telefone, as palavras amargas enquanto saíam. Minha mãe não viu quando engoli em seco ou tremor na minha mão. Você é forte, Ana Cláudia. Você vai descobrir, foi o que meu pai disse antes de passar o telefone para a mãe. O banco do ponto de ônibus era duro contra minhas costas. Sentei lá, tentando planejar meu próximo passo, enquanto pessoas com lugares para estar passavam por mim. Raquel, com seu novo bebê e sua vida perfeita, nem veio ao telefone. Provavelmente não queria pegar meu azar pelo receptor. Família, né? O cara ao meu lado resmungou, ouvindo o final da minha ligação. Ele usava uma jaqueta que já tinha visto invernos melhores e uma barba por fazer. É, família, eu ecoei, não muito a fim de conversar, mas havia um consolo em falar com um estranho. Ei, não deixe isso te vencer. Você parece que tem garra, ele disse, amassando o saco de papel na mão. Forcei um meio sorriso. Tem alguma dica para dormir nessas cadeiras? Brinquei, mas o humor não chegou aos meus olhos. Ele olhou, avaliando o banco como se medisse suas chances. Ônibus rodam a noite toda, ande de uma ponta a outra. É mais seguro que um banco, suas palavras ficaram suspensas no ar enquanto meu telefone vibrava, avisando de bateria baixa. Ótimo, mais um para a lista de problemas de hoje. O ônibus chiou ao parar na nossa frente, as portas se abrindo, convidando-nos a ir para onde nos levasse. O cara entrou no ônibus e encontrou um lugar entre os rostos cansados dos passageiros noturnos. Eu fiquei para trás, com a tarifa do ônibus apertada no punho, ainda não pronta para me comprometer a apenas rodar em círculos. Puxei minha mala e comecei a caminhar, as rodas fazendo um ritmo solitário na calçada. As luzes da rua piscavam acima de mim, e à luz trêmula, fiz uma promessa silenciosa, isso não é como a minha história termina. Segurando esse pensamento, caminhei pela noite. Cada passo era uma rebeldia, cada respiração uma promessa de que eu sairia dessa situação. Vem pra cá, querida, a voz da tia Marlene veio do outro lado da linha, como se estivesse me puxando de um areal movediço. Nunca pensei que ficaria tão feliz em ouvir aquele tom rouco dela. Quando cheguei na casa dela, não perdemos tempo com amenidades ou conversas fiadas. Você parece o cão que lambeu sabão, foi como ela me recebeu, me empurrando para dentro com a mão firme nas minhas costas. Passei os primeiros dias no quarto de hóspedes dela, tentando me recompor. Ela não me pressionou por detalhes, não era do tipo que gostava de coração a coração, mas eu podia dizer que ela estava esperando que eu começasse a falar. Finalmente, enquanto estávamos sentadas à sua mesa de cozinha bagunçada, cercadas por plantas que pareciam tão resistentes quanto ela, tia Marlene colocou sua caneca no balcão e me olhou com aqueles olhos penetrantes. O que você realmente quer, Ana Cláudia? Isso me deixou nervosa, como se eu estivesse em um desses programas de transformação, e esse fosse o grande momento da revelação. Mas eu estava cansada demais para rodeios. Eu quero ser advogada, tia Marlene, minha voz carregava um desespero que eu não conseguia mais esconder. Ela sentiu como se já soubesse. Se é isso mesmo, ela começou, batendo os dedos na mesa, o som se misturando com o tic-tac do relógio na parede. Eu pago a sua educação. Meu coração pulou, como se tivesse sido atingido por uma onda de esperança. Sério? Sério como um ataque cardíaco, mas ela levantou um dedo, cortando o ar com sua condição. Você mantém suas notas altas. Nada de moleza. Suas palavras eram firmes, mas havia um brilho em seus olhos, me dizendo que ela acreditava em mim. Sério?
Não consegui evitar o sorriso que me invadiu. Eu não economizei e poupei para gastar meu dinheiro com bingo e uísque. Levantei e abracei forte, as palavras obrigada ficando presas entre nós. Agora, chega dessas coisas melosas, ela resmungou, mas me deu um tapinha nas costas antes de me empurrar. E você vai trabalhar para mim meio período. Preciso de mais ajuda aqui do que gosto de admitir. Que tipo de trabalho? Eu estava ansiosa, pronta para fazer qualquer coisa. O tipo que precisa ser feito, ela respondeu vagamente, com um aceno displicente da mão. Vamos começar com essa selva que você chama de cabelo e depois passar para o trabalho no jardim amanhã. Eu ri, um som genuíno e forte que não ouvia de mim mesma há tempos. Feito. Não pense que estou sendo apenas simpática, tia Marlene advertiu. Você desiste, fica preguiçosa e o acordo acaba. Balancei a cabeça, a seriedade voltando. Não vai acontecer. Ela me olhou por um longo momento, então sorriu. Bom. Agora me ajude com essas malditas plantas. Elas têm uma vida social melhor que a minha. Passei o resto do dia coberta de terra, podando e regando, mas a sujeira nunca pareceu tão boa nas minhas mãos. Tia Marlene me fez trabalhar por cada centavo que estava oferecendo, mas tudo bem. Os dias de faculdade não eram um mar de rosas. Tia Marlene me deu uma grande ajuda, mas equilibrar os livros e as contas era como fazer malabarismo com facas, uma queda e poderia cortar fundo. Eu acordava de manhã após estudar procedimentos civis, com meu alarme zumbindo como uma abelha em um pote, livros espalhados pela mesa como um buffet. Não queria me aprofundar nos meus estudos quando meu estômago roncou, me lembrando de que eu era um ser humano que precisava de combustível. Eu corria até o ponto de alimentação mais próximo no campus. Lily, que sempre estava no balcão, me dava aquele olhar entendido quando me via chegando. Faça um duplo, noite longa pela frente, eu diria. Ela me entregava o café e o sanduíche. Você vai se esgotar se continuar assim, ela alertava. Não posso me esgotar se estou pegando fogo, eu respondia, mesmo me sentindo mais como um graveto do que uma chama. As noites se transformavam num borrão de fichas de estudo e nervos à flor da pele. Sempre que meu telefone vibrava, era ou um lembrete de uma conta não paga ou uma mensagem da tia Marlene perguntando como tinha sido meu dia. Eu sempre dizia que estava melhor do que realmente estava. Então, as coisas mudaram da noite para o dia. Tia Marlene ficou muito doente, daquelas doenças que te levam embora. Eu segurei a mão dela mais vezes do que poderia contar naquele quarto de hospital silencioso demais. Não conseguia dizer muito. O que você diz quando a pessoa que é seu alicerce está se desfazendo? Quem vai brigar comigo por comer biscoitos na cama quando você se for? Tentei brincar numa dessas visitas, lutando para manter o clima leve. É melhor não, ela respondeu com voz fraca, sussurrando sobre as migalhas por toda parte. Nunca falamos sobre o dinheiro. Era como um acordo silencioso, o elefante na sala usando um tutu que ninguém queria comentar. Depois que ela se foi, sentei naquela rígida sala do advogado, mais nervosa do que em qualquer exame. Quando o advogado, um homem sério com um penteado sobre a calva e óculos escorregando pelo nariz, disse que ela tinha me deixado a casa, foi como se tia Marlene ainda estivesse olhando por mim. Ela o quê? Eu pisquei, com a mente paralisada. A casa e, ele mexeu nos papéis, uma quantia considerável para suas dívidas estudantis. O resto, bem, cabe a você descobrir. Marlene tinha clareza sobre você fazer seu próprio caminho. Apesar do nó na garganta, perguntei se ela havia dito mais alguma coisa. Apenas que acreditava em você, ele ajustou os óculos, e que ela iria te assombrar se você desistisse. Ri através das lágrimas. Era a cara da tia Marlene. Saindo do escritório naquele dia, me senti ao mesmo tempo mais pesada e mais leve. Ela me deixou um legado, não apenas em tijolos e argamassa, mas na crença de que eu poderia terminar essa última volta sem ela. Estava mergulhada na preparação para o próximo grande exame quando ouvi a batida. 3 toques firmes, do tipo que dizem que não vai ser um encontro amistoso. Abrindo a porta da frente da casa da tia Marlene, minha casa agora, lá estavam eles, mamãe, papai, Raquel e o marido dela, Dave, como uma estranha reunião de família. Raquel não perdeu tempo, seus olhos cobiçosos como se estivesse fazendo compras pela vitrine.
Olha só todos nós juntos de novo, neste lugar enorme, como um sitcom distorcido, né? Eu ironizei, me apoiando no batente da porta. Ana Cláudia, papai começou, naquele tom que dizia sente-se, cale-se, nós decidimos. Estivemos conversando. Esta casa deveria ser para Raquel. Ela tem filhos, uma família. Levantei as sobrancelhas, incredulidade estampada no rosto. Sem brincadeira. Casa errada para essa conversa, então. Os lábios da mamãe se apertaram, um sinal claro de que ela estava se preparando para me fazer sentir culpada. Você vai entender quando tiver sua própria família. Isso é apenas prático. Devo ter perdido a parte em que prático significava me expulsar da minha própria casa, retruquei, cruzando os braços. Raquel interveio, piscando os cílios para mim, depois olhando para Dave em busca de apoio, que apenas deu de ombros, como sempre fazia quando ela estava à procura de um homem que dissesse assim: querida, esta casa é um desperdício com você. Nós poderíamos dar a ela vida, risadas, crianças correndo. E transformar a sala da tia Marlene num playground infantil? A ideia era como ácido na minha língua. Não precisa ser rude, Dave murmurou, finalmente encontrando palavras. Certo, porque aparecer para reivindicar minha casa é o auge da civilidade, eu retruquei. Você está sendo egoísta, Ana Cláudia, papai resmungou, convencido de sua própria retidão. Minha risada foi amarga. Egoísta, depois de anos lembrando dela apenas em cartões de aniversário. Que memória conveniente a de vocês, eu disse. Eles se remexeram, desconfortáveis. Isso não era como imaginavam que sua caça ao tesouro daria certo. Ana Cláudia, mamãe suavizou a voz, jogando sua última cartada. Pense na família. Eu imitei o tom dela. Agora vejo. Eu sou a parte da família que realmente se importava. Um silêncio tenso se instalou entre nós, pesado, como se estivesse cheio de algodão. Raquel, previsivelmente, quebrou o silêncio. Você pode ser tão... Não comece, eu avisei. Apenas vão embora, todos vocês. Enquanto eles saíam pela mesma porta que entraram, carregados de incredulidade e senso de direito, papai se virou para mim. Você vai se arrepender disso. Fiquei de pé, encarando-o diretamente nos olhos. A única coisa que vou me arrepender é de não ter trocado as fechaduras mais cedo. A porta se fechou atrás deles, e o silêncio voltou a ser meu. Esse retorno indesejado estava encerrado. Herança ou não, eu estava mantendo o legado da tia Marlene, não aleiloando para o membro da família que desse o maior lance. Eu estava exausta, o tipo de cansaço que gruda nos ossos. Chegando em casa depois de um duplo turno no escritório de advocacia podia fazer isso com uma pessoa. Tudo o que eu queria era um banho quente em minha cama. Quando enfiei a chave na fechadura, ela apenas raspou contra o metal, sem mover. O quê? Resmunguei, mexendo na chave. Foi então que a porta se abriu. Raquel estava lá, com a pequena Mia no quadril e um sorriso presunçoso nos lábios. Troquei as fechaduras, Ana Cláudia. Surpresa. Meus olhos se arregalaram. Como você ousa? Esta é a minha casa. Não mais, ela disse, balançando Mia, que parecia alegremente alheia ao drama adulto. A raiva borbulhou, quente e volátil. Veremos, eu respondi, já discando no telefone. O sorriso dela vacilou. Você está blefando. Com o atendente da linha de emergência ao telefone, a confiança de Raquel diminuiu mais um pouco. Sim, minha irmã entrou ilegalmente e trocou as fechaduras da minha casa, expliquei alto no telefone. A caminhonete do papai estacionou na entrada da garagem justo quando eu desligava. Ele e mamãe saíram, formando uma equipe como se isso fosse algum tipo de intervenção. Ana Cláudia, seja razoável, mamãe começou, os olhos úmidos como se estivesse em uma novela. Eu já passei da fase de ser razoável, disse eu, não me importando em esconder a rispidez na minha voz. Dave se aproximou, tentando parecer ameaçador. Vamos, Ana Cláudia, ele disse com a voz baixa. Não faça uma cena. Levantei meu telefone com o botão de gravar claramente visível. Diga isso de novo, Dave. Para a câmera. O rosto dele ficou na cor de leite azedo. As sirenes cortaram o ar pesado quando um carro da polícia apareceu. Eles saíram,
todos sérios e prontos para o trabalho. Qual parece ser o problema aqui? Um dos oficiais perguntou. A bravata deles desmoronou como pão velho. A voz do papai perdeu alguns decibéis. É um mal-entendido, oficiais. Questão de família. Roubar minha casa é um pouco mais do que uma questão de família, disse eu, cruzando os braços. Os oficiais nos olharam, avaliando a cena. Eles eram bons nisso, mudando de abordagem conforme a situação se desenrolava. Tudo bem, vamos começar com algumas identificações e seguimos daqui, um deles disse, puxando um bloco de notas. Relutantemente, Raquel entregou Mia para a mamãe e revirou sua bolsa. O embate legal começou. Eles fizeram perguntas, nós demos respostas. Papai e mamãe encenaram, mas a escritura da casa estava no meu nome, assinada e selada pelo testamento da tia Marlene. Você pode provar que mora aqui, senhora? O oficial me perguntou. Melhor. Posso provar que sou a dona, disse eu, alcançando minha pasta no carro. A visão do testamento da tia Marlene foi como a primeira respiração profunda que eu dei desde que saí daquele maldito carro. Os policiais leram o documento, suas sobrancelhas se elevando e abaixando conforme absorviam o conteúdo legal. Parece claro para nós, disse o oficial, dobrando os papéis de volta na pasta. Sugiro que entreguem um conjunto de chaves à senhorita aqui, caso contrário, teremos que proceder com acusações por invasão e despejo ilegal. Como quem arranca um dente, Raquel entregou um conjunto de chaves. Mamãe e papai se calaram rapidamente, e Dave, bem, ele parecia querer que o chão o engolisse. Os policiais os escoltaram para fora da propriedade, e mamãe me lançou um olhar como se eu tivesse chutado o gatinho dela. Mas a lei é a lei, sem espaço para histórias tristes. A porta se fechou atrás de mim com um clique, como a última palavra em uma discussão. Apoiei-me nela, a adrenalina fazendo minha mão tremer. Exausta, arrastei-me até a cozinha para fazer uma xícara de café muito necessária. Enquanto a chaleira fervia, pensei no meu próximo passo. O clique pesado da última fechadura se encaixando no lugar soou como o fim de uma longa e ruim piada. Minha casa, agora uma fortaleza, precisava de apenas mais uma coisa para ser perfeita. Talvez eu deva arrumar um cachorro grande e feroz, murmurei para ninguém em particular. Não era muito de ter pets, mas a ideia de algum monstro babão que pudesse afugentar qualquer intrusão familiar indesejada me fez sorrir. A semana, marcada pelo silêncio da minha família, foi mais barulhenta do que qualquer discussão que já tivemos. Sem ligações, nem sequer uma mensagem ruim. Às vezes, tarde da noite, quando o trabalho acabava e o silêncio era demais, me pegava olhando a página de redes sociais da Raquel. Ela tinha um talento para o dramático, fotos das crianças com olhos tristes e bocas emburradas, legendas cutucando minha consciência. O pequeno Tim com certeza adoraria ter um quintal para brincar, e é o terceiro aniversário da Mia sem a tia Ana Cláudia. Eu ria todas as vezes. Ela achava que eu tinha amnésia? Que eu esqueceria o porquê de ter me mantido firme e sentiria pena? Lembro dos dias em que implorei por dinheiro para pagar meus estudos e tudo que recebi foram discursos sofisticados sobre responsabilidade e amor duro. Ainda posso sentir a porta se fechando com força quando eu estava quebrada e precisando, e eles disseram que não tinham espaço. Como meu próprio alicerce, minha fundação, se desfez em pó sob meus pés. Não, minha nova vida foi feita por mim, minhas dívidas pagas, minhas batalhas lutadas sem ninguém ao meu lado. Nenhuma quantidade de fotos com olhos de cachorro pidão mudaria a história que eles desejavam que eu esquecesse. Pensei em postar uma resposta uma vez, algo mordaz e um pouco cruel, mas por que me incomodar? Eu tinha trabalho para recuperar, uma pilha de arquivos na minha mesa que não se importava com disputas familiares. Eu tinha clientes que dependiam de mim, e essa era a realidade com a qual escolhi me envolver. Às vezes, tarde da noite, eu me serviria um bourbon puro e sentaria no meu quintal, o quintal que eles queriam tomar de mim, e saborearia o silêncio. Pensava novamente naquele cão de guarda, um grande, talvez um Rottweiler ou um Mastiff, algo com mordida. Meu telefone permanecia silencioso, um membro morto que eu já havia aprendido a funcionar sem. E quando finalmente ia para a cama, dormia o sono dos justos ou dos malditos, não me importava qual. Sem fantasmas de culpa para perturbar meu descanso, sem inquietações sobre o que poderia ter sido, apenas a paz de saber que, das 4 paredes ao redor até o teto sobre minha cabeça, tudo era inteiramente meu.
A última coisa que me lembrava toda noite era a ideia vaga de conseguir aquele cachorro. Talvez eu conseguisse, talvez não, mas a escolha era minha, e isso era o suficiente para mim.